O atestado de óbito de Lívia Gabriela da Silva, estudante de 19 anos que morreu após ter relação sexual com um jogador da base do Corinthians, aponta que a jovem teve uma ruptura de fundo de saco de Douglas com extensão à parede vaginal esquerda. O saco de Douglas, também conhecido como espaço retouterino, é uma cavidade localizada entre o reto e o útero da mulher. Já a ruptura significa que no local havia uma ruptura ou um corte. A médica ginecologista Caroline Landgraf explicou em um vídeo publicado nas redes sociais que esses casos não são incomuns e podem acontecer em relações consentidas ou inconsentidas. Existe um tipo de lesão vaginal chamado laceração pós-coito e é provável que todo ginecologista já tenha atendido pelo menos um caso de laceração pós-coito na vida, porque não é incomum. A vagina, durante a relação, ela pode rasgar por algum motivo, como por exemplo o próprio vácuo ali de uma relação sexual consentida. A vagina, ela é um tubo muito delicado e muito vascularizado, então dependendo da profundidade dessa laceração, desse rasgo, é possível que provoque uma hemorragia, e uma das causas de parada cardíaca é justamente a hipovolemia. Então, assim, se ela teve uma perda muito brusca, muito rápida e muito intensa de sangue, ela pode ter feito uma parada cardíaca por hipovolemia. Eu já atendi alguns casos de laceração pós-coito. Por exemplo, eu me lembro bem de uma senhora de 60 e poucos anos que foi ter uma relação sexual após anos e ela não tinha uma boa lubrificação vaginal, ela tinha uma vagina bem atrofiada e fez a laceração. Isso também é muito comum em pacientes vítimas de relação sexual não consentida, tá? Pacientes que são submetidas a sexo muito bruto, pacientes que não têm uma boa lubrificação vaginal, ou então, como eu disse, dentro de uma própria relação sexual consentida, o próprio vácuo pode acontecer, infelizmente. Em entrevista à TV Globo, o advogado da família da jovem, Alfredo Posser, afirmou que o que pode ter provocado a ruptura ainda está em investigação. É tudo muito prematuro ainda. Laudo do IML, que é o prontuário médico com os primeiros atendimentos, o atestado de óbito deu uma ruptura no fundo do saco de Douglas, uma bolsa. E essa ruptura, aparentemente numa relação sexual normal, ela não rompe, né? O que está sendo investigado pela polícia competente delegada que está no caso é saber se houve violência ou introdução de algum objeto aí, disse o advogado. Foi o pai que me encaminhou a foto pelo zap. Agora eles notaram que a unha estava quebrada, ela tinha ido a manicure, eu não sei se é verdade isso, mas foi o que o pai me passou, e a unha está quebrada, e pelo que eu vi na foto, ela estava um pouco roxa, não sei se é em virtude do óbito, aí eu não sou médico, mas, de novo, nós precisamos ir com cautela, da mesma forma que eu não estou aqui para acusar ninguém, porque está em xeque aí a liberdade de um jovem, de uma acusação muito grave, ele está sendo investigado, a morte é suspeita, e de outra banda, nós temos a morte de uma jovem também, que consta num laudo, no atestado de óbito, uma situação não costumeira. Como eu disse, eu tenho aí uma longa caminhada como advogado criminalista e não tenho vergonha nenhuma de dizer que essa frase é novidade para mim, essa ruptura do fundo do saco de Douglas. Eu tenho certeza que muitos que estão assistindo aí também não sabiam o que é isso, não sabiam. O médico sabe mesmo, ele atua nessa área, né? Mas eu não conheço ninguém que tenha morrido disso, a não ser, como bem colocou a doutora, em casos de estupro é comum isso. E aí, o objeto central dessa investigação, que está sendo feito brilhantemente, como sempre foi pela Polícia Civil, é ver se existe um nexo de causalidade entre a conduta do jovem atleta e o resultado morte da Lívia. Então, não é comum essa ruptura. Estima-se aí que ou foi uma relação sexual com violência ou a introdução de algum objeto, enfim, essas são, acredito eu,
a linha de investigação da delegada. Segundo a polícia militar, o jogador relatou que ele e Lívia Gabriele se conheceram por meio de uma rede social e mantiveram contato por cerca de um mês. O encontro de terça era o primeiro do mês. Em nota, o Corinthians afirmou estar ciente dos acontecimentos que envolveram um de seus atletas da base e que aguarda a investigação do caso. Disse ainda que está à disposição para colaborar com as autoridades e as famílias. O advogado Thiago Lenor, que defende o jogador, afirmou que o atleta prestou socorro e não houve crime.